Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, boa tarde ao público aqui presente. E hoje com transmissão direta pela Rádio Astorga, pela primeira sessão que vai ser transmitida ao vivo à Rádio Astorga. Então vamos dar início à nossa 8ª sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Boa tarde a todos, aos nobres vereadores, ao público presente. Vamos para a lista de chamadas. Antônio Fraga de Oliveira. Presente. Célio de Carnes. Presente. Pastor Ney. Presente. Cláudio do Sindicato. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Neldo Zimmermann. Presente. Osmanir Sestari. Presente. Suzy Aparecida Pucilo Zanata. Presente. Thelma Nunes. Presente. Vander José Guandalini. Presente. Vale Azul nesta administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do material do expediente. Requerimento 79/2017. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve, vindo no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja requerido ao excelentíssimo prefeito municipal o encaminhamento das seguintes informações. Primeiro, cópia integral, capa a capa, do procedimento licitatório da venda do terreno em que está construído o Hotel Astorga Park. Informar se houve isenção de ISS para referido hotel e se houve encaminhamento do processo administrativo que originou a isenção. Astorga, 4 de abril de 2017, pede deferimento. Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 85/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Astorga a realização de uma audiência pública nesta Casa de Leis para discussão da questão relativa ao controle de zoonoses em nosso município. Astorga, 4 de abril de 2017, pede deferimento. Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 87/2017, senhor presidente. A vereadora que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo prefeito municipal a abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa ou profissional para realizar 30 castrações mensais em cães e gatos de rua. Pede deferimento. Astorga, 13 de abril de 2017. Suzy Aparecida Pucilo Zanata, vereadora. Indicação 88/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de reforma no Centro Municipal de Educação Infantil Deus Menino, no distrito de Tupinambá. Pede deferimento. Astorga, 13 de abril de 2017, Neldo Zimmermann, vereador. Indicação 89/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais, requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de um recape asfáltico na rua João Nelson Arcipete, desde o cruzamento com a rua José Jimenez até o seu final, na rua José Bonifácio, entre a Avenida Presidente Epitácio e a rua Beija-Flor. Pede deferimento. Astorga, 13 de abril de 2017, Pastor Ney, vereador. Indicação 90/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve, vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais,
requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de câmeras nas salas de aula, corredores, pátio e área externa do Centro Municipal de Educação Infantil Marli Lourenço Resquete, na cidade de Astorga. Pede deferimento, Astorga, 13 de abril de 2017, Wander José Guandalini, vereador. Requerimento 91/2017, senhor presidente. O vereador que subscreve vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja requerido ao excelentíssimo prefeito municipal o encaminhamento das seguintes informações. Primeiro, listagem de todos os diretores do Sindepar. Segundo, nome e ata de nomeação do administrador-presidente do Sindepar. Terceiro, informação sobre o valor da remuneração do diretor-presidente do Sindepar. Quarto, relação com o nome e cargo da equipe de prestadores de serviço. 5. Listagem de equipamentos de propriedade e os que estão em uso pelo Sindepar. 6. Encaminhamento de toda a prestação de contas do Sindepar referente ao ano de 2016. 7. Informações acerca do motivo pelo qual o Sindepar se encontra instalado no prédio da Prefeitura Municipal, ocupando uma sala, utilizando a estrutura da Prefeitura, telefone e servidores. Pede deferimento, Astorga, 4 de abril de 2017, Claudinei De Carli, vereador. Indicação 92/2017, senhor presidente. O vereador que essa subscreve vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja tomada providências pelo Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para controle da formiga cortadeira em terrenos institucionais, bem como realize campanha para a população da zona urbana e rural de nosso município. Pede deferimento, Astorga, 13 de abril de 2017, Célio De Carles, vereador. Indicação 93/2017, senhor presidente. A vereadora que a subscreve vem no exercício de suas atribuições regimentais e legais requerer de Vossa Excelência que, após aprovado pelo plenário desta Casa, seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja reformado o quebra-molas localizado em frente ao posto de saúde de Santa Zélia e construção de um quebra-molas de frente ao imóvel de número 271, ambos na rua João Daniel Machado, no distrito de Santa Zélia. Astorga, 13 de abril de 2017, Thelma Nunes, vereadora. Solicito ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito para o horário do expediente. Sim, senhor presidente. Para o dia 17/4, vereadora Suzy Aparecido Pucilo Zanata, assunto: esclarecimentos públicos. Com a palavra, a vereadora Suzy Pucilo Zanata. Senhor presidente, Célio, senhor secretário, vereadora Thelma, demais vereadores, ao nosso assessor jurídico, doutor Augusto, ao plenário aqui presente. Eu gostaria hoje, me inscrevi aqui nessa tribuna para fazer alguns esclarecimentos. São 3 esclarecimentos que eu venho aqui apresentar para vocês, aos senhores hoje. Aos ouvintes da Rádio Astorga também, que nos ouvem hoje diretamente, né? Mas antes de iniciar os esclarecimentos, eu preciso apresentar para vocês uma introdução a respeito de como funciona a administração pública. Quais são as prerrogativas dos agentes públicos, agentes políticos e os servidores públicos, para chegar no ponto dos esclarecimentos que eu venho fazer hoje nesta casa. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre os agentes públicos, políticos e servidores públicos. Os agentes políticos, para Adair Loureiro dos Santos, são aquelas pessoas físicas titulares de cargos do primeiro escalão do governo, que exercem as atividades, suas atividades políticas e constitucionais. O seu vínculo com o Estado, seu vínculo com o município, no nosso caso, que o Estado que nós falamos ali é a nação, que engloba o país, os estados,
Distrito Federal e os municípios. Então, quando a gente fala de Estado, vocês leiam como se fosse município. Ele não decorre de natureza profissional, e sim política. Ele não existe um vínculo empregatício. E sim, eles estão ali, eleitos pelo povo, assumindo um cargo em comissão, como acontece com os secretários municipais. Já o prefeito, o vice-prefeito são eleitos, os vereadores são eleitos. Mas aqueles cargos que assumem ali o primeiro escalão do município são também considerados agentes políticos. E eles estão ali através de natureza política e devem servir à população ao qual ele está trabalhando. Os servidores públicos, como eu já falei, são aquelas pessoas físicas que prestam serviços ao município e às entidades da administração indireta, porque a prefeitura é a administração direta com o povo. A administração indireta, ela é formada pelas autarquias, pelas empresas públicas, pelas fundações, pelas associações, mas também devem prestar devem visar o interesse público. E eles são ali com vínculo empregatício, recebem essa remuneração mensal através de um concurso público ou através de um teste seletivo. Porque quem faz parte da administração direta, existe dois regimes. O regime geral da Previdência, que são aprovados através de um teste seletivo, ou então através de concurso público, que são regidos o regime próprio da prefeitura, que são os conhecidos estatutários. Então, todos eles são servidores públicos e devem visar sempre uma questão só, visar o interesse público, o interesse do bem comum. Aí eu gostaria de estar passando para vocês também que esses servidores, esses agentes públicos, políticos, eles devem seguir os princípios que regem a administração pública. Que eu vou passar apenas os principais princípios, porque existem o primeiro grupo, que estão expressos na Constituição Federal, no artigo 37, e existem os princípios secundários. Mas, primeiramente, qualquer ente público, qualquer pessoa que exerça uma função pública, ela deve visar, primeiramente, a supremacia do interesse público. Sempre tem que ver o bem comum, o interesse da população. Porque, se é um cargo eletivo, ele tem que vir de acordo com o interesse público. Os vereadores, o prefeito e os funcionários de primeiro escalão, eles também estão ali dependendo da política, porque se aquele prefeito entrou e nomeou ele como seu cargo de confiança, ele também deve visar esse interesse público. Então, ali eu coloquei assim, que, de acordo com os princípios constitucionais da administração pública, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Por quê? Nós só devemos agir conforme a lei. Tudo que é proibido por lei. E nós não podemos fazer nada que não esteja amparado dentro da lei. Aí os princípios são regras que servem da interpretação das demais normas jurídicas, apontando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Quem são os aplicadores da lei no município? Somos nós, vereadores, que estamos aqui para elaborar a lei e aprovar. E aprovar também as leis que decorrem do Poder Executivo, que também tem que vir até essa Câmara para ser lida e aprovada. E uma outra prerrogativa que nós, vereadores, temos, além disso, é a fiscalização. Fiscalizar se realmente aquela lei está visando o interesse comum, visando o interesse público. Então, nós sempre devemos seguir essa meta. Primeiramente, interesse público. O principal princípio que todos os agentes públicos devem seguir é o interesse público, como eu já falei, né? Porque, segundo a própria Constituição Federal, todo o poder emana do povo. Então, se nós estamos exercendo um poder hoje, nós estamos aqui porque o povo nos colocou. Porque a população nos elegeu. Mesma coisa, prefeito e vice-prefeito. Então, se nós estamos aqui, nós temos que visar o interesse de quem? O interesse da população. E, no nosso caso, o interesse de quem? Interesse da população astorguense. Simplesmente isso que nós temos que ver para legislar. Aí aqui,
É dever do administrador público buscar os resultados mais práticos e eficazes. E esses resultados devem estar ligados a quê? Às necessidades e às aspirações do interesse público. Então, nós temos que visar sempre o quê? A necessidade da população. É um asfalto, é uma lombada, é um projeto que atenda a criança, atenda o adolescente, atenda o idoso, enfim, sempre visar o que o interesse público está em evidência, né? Os demais princípios também, como eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, como eu já falei, estão todos encontram-se no artigo 37 da Constituição da República Federativa, mas não se esgotam ali, porque os expressos são 5. Mas depois existe um segundo grupo que eu nem vou adentrar, porque esses 5 são os mais importantes que nós devemos segui-los, qualquer ação que nós formos fazer, executivo, e legislativo e judiciário, porque engloba todos os poderes, e também o Ministério Público. Quais são esses princípios? Já existe até uma sigla. São os princípios da legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que ele juntando todas as iniciais dele, dá uma palavra, limpe. E se nós queremos uma administração boa, limpe. Por que limpe? Porque nós devemos seguir esses 5 princípios. O LIMP é uma combinação, né, como eu já falei, interessante, de letras formadas por alguns princípios encontrados na Constituição. E são eles, né, legalidade e tal. Se nós desejamos uma boa administração pública, LIMP. Aplicamos, então, os 5 princípios. Todos esses princípios estão expressos no artigo 37 da Constituição, como eu falei. Eu trouxe aqui o artigo que dispõe que a administração pública direta e indireta, o município, né, a prefeitura, e a indireta, que engloba as autarquias, fundações, associações, enfim. De qualquer dos poderes da União, tanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tem que obedecer taxativamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E agora eu vou falar bem pouquinho de cada um deles, para não ficar muito extenso, até porque o meu tempo aqui é curto, né? Pode passar. Então, nós vamos iniciar com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vincula toda a atuação do poder público, seja ela administrativa, legislativa ou jurisdicional. Então, todos os entes públicos que atuam no poder executivo, legislativo e jurisdicional, vincula esse princípio da legalidade. Por quê? A vontade da administração pública não decorre da sua vontade própria, ela decorre da lei. Nós temos que seguir a lei. O que a lei diz, o que a lei expressa, de qualquer atuação, independente de qual atuação for, nós temos que seguir a lei. Simplesmente isso, seguir a lei. Baseia-se no pressuposto de que tudo que não é proibido é permitido por lei. É também um termo que a gente usa na esfera jurídica, né? Tudo aquilo que não é proibido, ele é permitido por lei. Se é permitido por lei, nós podemos executar e fazer. O administrador público, ele deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. O que não estiver expresso em lei está fora de cogitação. Se a pessoa procurar e fazer, se não estiver em lei, corre o risco de responder por uma responsabilidade fiscal, por uma lei de improbidade administrativa, enfim. Então, qualquer administrador, legislativo, executivo e judiciário, tem que reger o princípio, tem que estar atento ao princípio da legalidade. Outro princípio é a impessoalidade. O que é a impessoalidade? A imagem do administrador público, ela não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando. Por quê? Vem mais uma vez a questão do interesse público. O administrador, ele tem que visar sempre o interesse comum, o interesse público, e não a imagem própria dele. Então, ele tem que fazer algo que atenda à população e não à vontade dele. O administrador não pode fazer sua própria promoção, tendo em vista seu cargo, porque este atua em nome do interesse público. E mais, ao representante público é proibido o privilégio de pessoas específicas. Então, além dele estar
defeso de fazer o interesse pessoal, a promoção pessoal, ele também está proibido de promover pessoas específicas. Por quê? Todos somos iguais perante a lei. É o artigo 5º da Constituição Federal. Então, ele tem que tratar todos iguais, independente de raça, cor, etnia, independente de qualquer situação. O projeto que visa, que tem que ser apresentado, tem que ser para todos. Não é para beneficiar uma classe ou outra, uma pessoa ou outra. Então, por isso que ele também tem que ser impessoal. Ele não, né? Todos nós. Todos os agentes políticos. A moralidade. Eu acho que esse ainda é um princípio mais importante que existe dentro da Constituição Federal. Esse princípio, ele é a junção da legalidade com a finalidade. Então, legalidade, tudo aquilo que for fazer tem que ser legal. Tem que ser legal e tem que ser definida uma finalidade. E esses dois juntam-se e formam a moralidade. Porque existem projetos que são até legais, mas são imorais, porque não atendem os costumes, não atendem o interesse público. Então, primeiramente, o agente político ele tem que atender o interesse público. Tem que ser legal e tem que ser moral. Então, o administrador deve trabalhar com bases éticas na administração, lembrando que não pode ser limitada a distinção de bem ou de mal. Tem que atender o interesse público. Não se deve visar apenas esses dois aspectos, adicionando a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, às vezes a gente pega lá, como eu falei, existe um projeto que ele pode ser até legal, pode ser até previsto em lei, só que ele acaba sendo imoral, porque ele não vai atender o interesse público. A legalidade e a finalidade devem dar juntas na conduta de qualquer agente público para alcançar a moralidade. E tem que estar sempre de acordo com os costumes, porque cada estado, cada município tem os seus costumes, né? Então, ele tem que sempre estar atendendo também aos costumes da localidade. A publicidade. Esse também é um princípio muito importante, porque todos os atos têm que ser públicos. Todos os atos da administração pública, dos vereadores, todo tem que dar publicidade. Tanto que nós temos um portal da transparência, no site da Prefeitura Municipal de Astorga, que todos os atos têm que estar apresentados ali. Além do mais, nós temos o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que existe um sistema de informação mensal, que é o SIM-AM. E mensalmente, os agentes públicos têm que estar apresentando nesse site todas as informações. O que foi feito, o que foi comprado, o que foi pago, o que foi direcionado, tem que estar tudo devidamente inscrito nesse sistema. Porque se não houver essa inserção nesse sistema, essa alimentação nesse sistema, eles não têm a certidão positiva. Eles não conseguem um documento para conseguir algum recurso, para conseguir alguma outra coisa. Então, é uma forma de transparência, de publicidade. Aí o princípio diz, o gerenciamento deve ser feito de forma legal, não oculta. Então, tudo tem que ser visível. A publicação dos assuntos é importante para a fiscalização, o que contribui para ambos os lados, tanto para o administrador quanto para o público. Porém, a publicidade não pode ser usada de forma errada, para propaganda pessoal, e sim para haver um verdadeiro controle social. Ou seja, às vezes está sendo feito alguma ação concreta dentro do município e não está atendendo o interesse público, está atendendo somente a promoção pessoal daquele agente político. E isso não pode. Então, tudo tem que ser público, mas tudo tem que visar o interesse comum. Vocês viram como que o princípio da supremacia do interesse comum vincula todos os princípios? E é isso que nós devemos seguir. E aí, o último princípio é o da eficiência. O administrador tem o dever de fazer uma boa gestão. E o que esse princípio afirma? O administrador tem que ser eficiente. O representante deve trazer as melhores saídas sobre a legalidade da lei, mas com eficiência. Então, esse princípio administrador obtém a resposta do interesse público e o Estado, o município, possui maior eficácia na elaboração das suas ações. Vou ter que correr porque meu tempo já está acabando.
Aqui eu trouxe algumas leis que nós devemos seguir para atuar dentro da administração pública, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, que é a Constituição Federal, que é a Constituição da República, é a Lei Magna, que nós chamamos. Depois temos as leis infraconstitucionais, que é a 4.320 de 64, que é a questão do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos. Até hoje nós já recebemos aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para nossa apreciação, que na próxima reunião será lida, que isso daí tem que ser totalmente visada em cima desta lei. Nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos a Lei 8.429 de 92, que são as sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem algum enriquecimento ilícito no exercício do mandato, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E nós temos a Lei 13.019 de 2014, é uma lei nova, porém ela foi alterada no ano passado e ela começou a sua vigência neste ano, a partir de 1º de janeiro de 2017. E ela traz o quê? A questão de subvenções a associações, a cooperação a associações e entidades. Até nós também, eu vi que já tem um projeto aqui hoje, que nós temos que ver se realmente ele está de acordo com essa lei, porque se não estiver, nós também não iremos aprová-los, que é a questão de recursos para a associação esportiva, né? Então, nós temos que ver se realmente ele está embasado nessa lei para poder fazer a sua aprovação. Aí, gente, como nós vimos que aquele projeto do Sindeb, já começa os esclarecimentos, nós vimos que havia ofensa a alguns dos princípios que eu apresentei aqui, principalmente da publicidade. Por quê? Nós fizemos um requerimento, o projeto chegou nas nossas mãos e havia algumas omissões, alguns documentos que não haviam sido apresentados. Fizemos um requerimento para que o Poder Executivo pudesse nos fornecer essa documentação necessária para que nós pudéssemos fazer a aprovação. Infelizmente, o nosso requerimento foi derrubado, eles votaram contra o nosso requerimento e foi aprovado o projeto em regime de urgência. Aí nós vimos que não estava de acordo com a legalidade, não estava de acordo com a moralidade, muito menos com a publicidade. Nós fizemos um requerimento ao Ministério Público. Eu, o vereador Claudinei Decarli e o vereador Wander. Fizemos um requerimento ao excelentíssimo senhor promotor de justiça. Apontamos, né, as ofensas aos princípios constitucionais, porque não houve ali a transparência, a publicidade, a moralidade, né? E de acordo com o artigo 11 da mencionada Lei de Improbidade Administrativa que eu falei anteriormente, a 8.429 de 92, diz que, se houver ofensa a algum daqueles princípios constitucionais, esses agentes políticos, eles se tornam ímprobos e podem responder judicialmente. Então, nós encaminhamos esse ofício para o promotor de justiça, apontando o que nós vimos que não estava de acordo com o nosso entendimento, estava ferindo os princípios constitucionais e pedimos que o Ministério Público fizesse uma investigação e tomasse as providências cabíveis. Nós apresentamos esse requerimento ao Ministério Público no dia 23, assinado pelos 3 vereadores. Então, esse era um dos... Porque eu acredito que eles já tenham recebido aqui na Câmara, né, a intimação a respeito desse nosso encaminhamento ao MP. Aí, agora, outra coisa que eu queria estar passando para os senhores é a respeito do decoro parlamentar que estão querendo me imputar aqui. Eu trouxe a gravação da última reunião na qual disseram que eu falei, né? Então, eu trouxe aqui para vocês ouvirem. Uma condenação, aí eu vou pagar. Mas eu não tenho dívida nenhuma com a prefeitura, não tenho troca de favor nenhum, tanto que eu não tenho nem parente, não tenho ninguém que foi nomeado depois que eu entrei como vereadora. Os votos que eu tive foi porque acreditaram em mim. Somente isso. Muito obrigada. Então, eu falei assim que pode ter havido uma troca de favores, como está aqui na gravação que eu peguei no site, né, que lá também consta todas as gravações da nossa reunião da Câmara. E como diz, nós temos a imunidade parlamentar.
E em momento eu agredi, ofendi particularmente nenhum vereador. E mesmo se tivesse ofendido também, eu teria essa prerrogativa da minha imunidade. Porque eu até trouxe um entendimento aqui do STF, que é recentíssimo, que foi, eu vou até ler para vocês para ficar assim claro o que é a imunidade de um vereador. E que diz o seguinte: esse entendimento foi do Supremo Tribunal Federal. Ele julgou, chegou até a última instância, ele deu a decisão final que o vereador possui essa imunidade. Aquela que está elencada no artigo 29 da Constituição Federal, inciso 8. Que o vereador ele possui uma imunidade parlamentar desde que os atos, desde que as palavras, as opiniões, tudo aquilo que ele trouxer estiver de acordo com os atos administrativos, não for fora da gestão, não for fora do mandato, e dentro do limite do município. Foi o que aconteceu aqui nessa casa, em partes, né? Então, a ementa é constitucional, foi um recurso extraordinário, a inviolabilidade civil das opiniões, palavras e votos de vereadores, a proteção adicional à liberdade de expressão, afastamento da reprimenda judicial por ofensas manifestadas no exercício do mandato e na circunscrição do município, provimento do recurso. Então, foi dado provimento ao vereador que entrou com esse recurso. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este apoiou a corrupção, a ladroeira, a sem vergonhice, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. Foram essas palavras proferidas por esse vereador na sessão da Câmara. Observância, no caso, nos limites previstos do artigo 29, inciso 8 da Constituição, manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do município. A interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, entre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate público. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser prendidas pelo Legislativo. Provimento do recurso com fixação em repercussão geral da seguinte tese: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Aí a decisão. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, relator, decidindo o tema 469 da repercussão judicial geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando-se a tese de que, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. Redigirá o acordo o ministro, esse daqui foi publicado no dia 25 de fevereiro de 2015. Quem presidiu o julgamento foi a ministra Carmen Lúcia, que acho que todos já conhecem, já ouviram falar. Então, gente, eu acho assim, cada um tem a sua opinião, tem a sua palavra. Eu acredito que os vereadores que disseram que querem abrir uma ação porque oferiu o decoro parlamentar nessa casa, têm toda a liberdade. Se quiserem fazer, podem fazer. Só que nós temos aqui a gravação. Todos os fatos alegados deverão ser provados. E, como diz, nós temos, como vocês entrariam com ação, eu tenho o direito de entrar com a minha defesa. E como esse julgamento tem muitos outros, eu só trouxe um para não me estender muito, tem muitos outros que podem ser apontados. Então, eu deixo claro aqui para vocês, tá? Outro esclarecimento que eu queria fazer é sobre aquela imputação da suposta dívida que eu tinha com a prefeitura. Eu deixei na mesa de cada um a decisão que o juiz já determinou para mim.
Então, essa aqui é a decisão que eu entrei com o processo judicial, porque eu fui imputada em uma dívida inserida numa dívida ativa da Prefeitura, no qual foi apresentado o meu nome aqui como devedora. Eu entrei com ação judicial contra o município de Astorga, porque essa dívida foi imputada indevidamente à minha pessoa, e o juiz, no dia 11 de abril, já deu uma liminar, dizendo o seguinte, é que eu não estou conseguindo ler ali. Ele juntou aqui um acórdão também do Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que valores pagos indevidamente por culpa da administração pública não são restituídos. E aqui no caso dos autos, embora a decisão do processo administrativo tenha consubstanciada da ausência de boa-fé por parte da autora, o inequívoco conhecimento de que não havia implementado a condição de usufruir, esse conhecimento inequívoco não se encontra devidamente delimitado na decisão. Foi aquilo que eu falei naquele dia da minha defesa. Que ele abriu um processo administrativo, imputou uma decisão, uma dívida à minha pessoa, na qual não abriu uma sindicância para apurar os fatos. Simplesmente decidiu que eu devia e abriu, mandou um boleto, como eu não paguei, inseriu meu nome em dívida ativa. Aí o juiz fez o seguinte, deferiu a minha antecipação de tutela para determinar ao município de Astorga que se abstenha, que não faça qualquer apontamento do boleto junto a cartórios, instituição de proteção ao crédito, que é Serasa, SPC e similares, bem como não inscrever o meu nome em dívida ativa, como foi feita. E se o município de Astorga não o fizer, a multa diária será de R$100. Cada um dos vereadores receberam uma cópia dessa decisão, que foi dada à minha pessoa dia 11 de abril. Aqui eu encerro, agradeço ao presidente pela essa oportunidade, agradeço a todos, principalmente aí a minha família, que sempre tem me acompanhado, porque foi um sofrimento de longas datas por causa dessa dívida imputada à minha pessoa sem eu dever, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando, e eu acredito que por essa decisão, eu acredito que eu vou ter uma ação procedente. E eu não tenho dívida alguma com o município de Astorga. Então, eu quero deixar claro, agradecer o meu esposo, que sempre me acompanha, e a todos os meus familiares que sempre estiveram comigo, me apoiando nessa ação. Agradeço às pessoas que eu convidei para vir aqui hoje. Daqui a pouquinho nós estaremos apresentando nossos requerimentos. E agradeço a todos. Muito obrigada. Vamos passar agora para a ordem do dia. Requerimento número 79/2017. Requer cópia integral do processo licitatório de venda do terreno onde se encontra localizado o Hotel Astorga Park. Informações sobre a inserção de ISS. Vereadora Suzy Pucílio Zanata. Pede deferimento ao das sessões. Vereadora Suzy Pucílio Zanata. Com a palavra, a autora do requerimento, Suzy Pucílio. Bom, boa tarde novamente a todos. Eu trouxe essa indicação porque é uma prerrogativa que nós, vereadores, temos de estar fiscalizando. E como há várias pessoas nos perguntando quem é aquela pessoa que tem aquele hotel, como que foi comprado, sendo que era um terreno institucional do município de Astorga, por que que eles não têm que pagar impostos e nós temos que pagar impostos? Então, eu fiz essa indicação, baseada aqui no artigo 12 da nossa lei orgânica, que tem essa prerrogativa o vereador de pedir ao poder público municipal, ao poder executivo, que nos apresente esse procedimento licitatório. Como é que foi feito essa venda desse terreno para que fosse construído esse hotel no nosso município? Bem como se realmente eles estão isentos de ISS e outros impostos também cabíveis ali na questão do hotel. Então, a gente pede aí o apoio de todos e que votem a nosso favor. Muito obrigada. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 85/2017. Indica a realização de uma audiência pública para tratar de assuntos de controle de zoonoses. Pede deferimento sala das sessões, vereadora Suzy Aparecida Pucílio Zanata. Com a palavra, a autora
da indicada do requerimento. Como nós já fizemos um requerimento sobre- logo no início da nossa gestão, acho que foi na primeira reunião ordinária aqui dessa casa, a respeito de alguma ação concreta na questão da população dos animais, aí, no controle de zoonoses dos animais de rua. Nós tivemos uma resposta e até agora não vimos que foi feito absolutamente nada. Então, eu venho pedir aqui que seja feita uma audiência pública nesta casa, para que possamos trazer um palestrante, dizer da importância que é o município estar engajado nessa ação. Através dessa audiência pública, nós queremos implantar aqui no nosso município um conselho municipal de bem-estar dos animais de rua, dos animais abandonados, para ter um controle, para ter uma fiscalização melhor dessas pessoas que acabam abandonando, maltratando. E dentro desse conselho municipal, nós queremos implantar o fundo municipal. Porque através de uma lei que eu também estarei trazendo a esta casa, de uma lei para o controle dessa população, imputando uma penalidade para essas pessoas que forem pegas, abandonando, maltratando, fazendo alguma coisa com os animais, tanto cães como gatos, até cavalos também, acho que englobaria toda a esfera de animais aí, de seres vivos, né? E essa multa imposta, nós estaríamos aplicando no fundo, seriam depositadas no fundo municipal. E através do fundo, além de outras ações que o poder público pode estar fazendo, o poder executivo pode estar trazendo para o nosso município, porque além de ser uma questão de saúde pública, hoje nós vemos que o nosso município está totalmente engajado na preocupação desse controle desses animais nas ruas. E aí nós estaríamos utilizando esse recurso para implantar mais algumas ações em benefício dos nossos animais. Então a gente pede o apoio de todos vocês. Eu já tenho em nome uma pessoa que virá dar essa palestra, só ficou faltando aí a aprovação dessa Câmara para a gente estar marcando essa audiência pública e estar implantando essas ações dentro do nosso município. Então eu peço o apoio e a colaboração de todos. Continua livre a palavra. Não havendo quem. Palavra, senhor presidente. Falar. Com a palavra, o vereador Maurício Juliano. Vou pegar um gancho aqui na tua indicação, senhor. Há um tempo atrás, acho que foi o ano passado, ou retrasado, foi feito na Casa da Cultura, né, um encontro com o pessoal aí da associação. Veio o pessoal de Maringá também, até para estar conversando a esse respeito. É muito importante essa colocação em questão da punição. Porque o que nós vemos hoje em dia, não vamos nem falar falta de educação, é até coisa pior, né? A pessoa de repente tem um animal em casa, quando ela dá a cria, aí ele sai soltando os cachorros, os gatos, ali, principalmente nas esquinas mais afastadas do nosso município. E que seja criado juntamente com essa penalidade, eu até creio que vai acontecer isso aí, um telefone para ter essas denúncias, né? Porque vai ser muito importante, porque o órgão fiscalizador vai ser a própria sociedade, o próprio cidadão. Porque a partir do momento que ele vê isso acontecendo, realmente ele vai ter que acionar esse número. E outra, não é só multa não. Eu acho que tem que penalizar mesmo, porque é caso de saúde pública, é tudo, mas é um desrespeito com os animais também, né? Pegar e soltar. E eu acho que a penalidade não deve ser só multa, não. Eu acho que cabe processo em cima. Então, juntamente com essa audiência pública, já ficar definido esses tipos de... né? O fundo vai ser importante, porque através da multa... Você vai para o pessoal que estiver gerenciando essa fundação ou associação, ele vai conseguir ter um certo recurso também, porque o que nós vemos hoje? Se você começa a mexer com uma situação dessa, o que acontece? A primeira coisa, se você está afiliado em alguma associação, é o que acabou acontecendo com o pessoal que estava aí, que acho que desanimaram da coisa, porque... aquela pessoa lá está fazendo parte dessa associação. No outro dia está cheio de cachorro solto na frente da casa dela. É o que nós estamos vendo.
Aí a pessoa acaba puxando um problema para ela que ela não consegue resolver. Aí está gastando com a ração, tá querendo, porque fica com dó também de pegar o animal e soltar em outro local. Então eu acho, essa tua indicação, eu já tinha feito essa indicação lá atrás na outra, até comentei com você o dia que você comentou a esse respeito, e eu apoio, o que precisar de mim, nós vamos estar trabalhando junto nessa situação. Porque é uma situação que tem que se dar um basta no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. A palavra, vereador Cláudio, do sindicato. Olha, é uma indicação que vem para nos pontuar, inclusive, né, fala nas penalidades do cumprimento da lei. Isso é interessante, porque às vezes é só pedir, é fácil, né? Mas quando você tem que bater de frente com a população, e ela tem que estar consciente desse ponto e desse objetivo, e eu quero dizer que o Supremo Tribunal, eu já disse isso numa sessão aqui, e vou repetir, pessoas que ficam construindo casinhas de cachorro, tratando de cachorros na rua, corre o risco de um desses animais, ao cometer um acidente, ter que indenizar a vítima, ou até o dono de outros cães. Isso, essa decisão saiu no Supremo Tribunal, eu sou sempre acompanhando a Voz do Brasil, e ainda corre, Suzy, vereadora, essa penalidade. E aí eu queria propor, porque se o Maurício já tem uma indicação que não foi cumprido lá atrás, e que traga e resgate ela e se anexe junto, até na hora que nós for debater com o Poder Executivo, e dizer que já existe indicação, que é mais uma se complementando isso, porque nas campanhas políticas eu vejo o pessoal prometer de tudo, sabe? Até que vai chover, eu já vi pessoal fazendo ponte onde não tem rio, aí o cara fala, mas não tem rio não, nós faz o rio também. Então, quer dizer, está na hora da gente começar a resgatar essas indicações, para não ficar, sabe, circulando e anexando junto. E acabar com as promessas, porque quando o cara subir no palanque para prefeito, e aí eu não estou dizendo dos outros que já passaram também, e não só de quem está no poder, que faça. Porque prometer é fácil. E aí, como nós somos visados, tá? Porque eu tenho ido para alguns eventos e eu não tenho visto prefeito. Mas nós estamos lá. E aí a população, mesmo na festa, na hora, está cobrando a gente de alguma coisa. E quem prometeu executar é o prefeito, só que nós prometeu cobrar. Então a gente tem que cobrar, fazer as indicações, levar e resgatar essas umas anteriores também. Quando eu fizer uma indicação que qualquer vereador já fez, ou mesmo que já não esteja nessa casa de lei mais, eu gostaria de deixar a secretaria dessa casa, que vai lá, resgata ela e eu quero colocar junto. Porque a hora que eu for lá cobrar do executivo, e o executivo falar para mim assim, não senhor, isso daqui é sua indicação. Não, porque prometer, está todo mundo prometendo. Agora está na hora de começar a colocar a nossa cidade no eixo, e é o que a população cobra. E eu vi o Charles Gasparino agora há pouco, convocando a população, e está certo, ele. Porque a população cobra de nós, parabéns Charles, cobra a população para estar aqui presente também, porque junto, Astorga é de todos. Nós temos o papel de fazer, de cobrar, e eles de participar, aprender e ajudar a construir. Obrigado. Continua livre a palavra, com a palavra o vereador Wander Gondalini. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, comunidade presente no plenário, esse assunto é um assunto que se arrasta já por bastante tempo, e o vereador Maurício comentou essa situação aí. Nós tivemos semana passada em Curitiba, visitando os deputados lá e fazendo curso, e nós vimos algo bem interessante que já foi implantado em Curitiba e em algumas outras cidades. E eu até queria passar para as pessoas que estão envolvidas com a questão de animais. Nós estaremos aqui passando à Câmara uma indicação e um projeto de lei dentro dessa realidade. Eu vou adiantar só algumas coisas para que vocês fiquem aí ansiosos para que a gente possa levar isso em consideração, né, o vereador Cláudio e a vereadora Suzy, para que os demais vereadores venham aprovar esse projeto que a gente vai apresentar. Alguns municípios têm dado isenção de uma parte do IPTU às pessoas que adotam os animais de rua. Então eu achei isso fantástico, já tem algumas cidades que isso já vem acontecendo, e eu vejo que Astorga também pode adotar essa questão. Então, seria alguma pessoa da comunidade adotar algum cachorrinho,
que seja um gato, e ele vai ter uma parte do IPTU isento pelo município. É uma forma de ter os animais serem acolhidos e a pessoa que vai ter esse gasto, né, esse investimento na vida desse animal, ter algum benefício também. Então estaremos aqui dentro em breve, juntamente com o vereador Cláudio e a vereadora Suzy, apresentando esse projeto para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 87, 2017. Indica a abertura de um processo licitatório para castração de contratação de empresas e profissional especializado para a castração mensal de 30 cães e gatos de rua. Pede deferimento, sala das sessões, vereadora Suzy Aparecida Pucílio Zanata. Com a palavra, a vereadora Suzy. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer aqui, através da Michele Contardi, que é uma ativista na causa dos animais, e os demais que fazem presentes também, que também são ativistas nessa causa, aqueles que passaram para a gente, que estão junto com a gente, mas não poderiam estar aqui presente nessa reunião. Eu quero agradecer, porque juntos nós vamos defender nossos direitos e vamos implantar alguma coisa aqui no município através dessa Câmara e cobrando o Poder Executivo. Essa indicação que eu trouxe aqui a respeito da licitação é que isso daqui já acontece em vários municípios. Então, eu tenho pesquisado, tenho corrido atrás e nós vimos que em vários municípios a Câmara Legislativa apresentou ao Executivo que seja feita uma licitação para a castração desses animais. Aqui no nosso município, nós temos 2 clínicas, que através dessas clínicas podem estar fazendo esse serviço de imediato para estar controlando essa natalidade desses animais abandonados. Nós colocamos em média 30 cães mês por causa do valor, né? Mas daí sendo feita a licitação, isso daí será feito por 1 ano. E eu tenho, até o Cláudio, aqui o vereador Claudinei apresentou aqui essas casas de cachorros na frente da residência. Eu tenho, na frente da minha casa eu tenho. Tinham 6 cachorros, 3 nós já colocamos para dentro de casa, ainda tem 3. E a questão de morder, de acontecer alguma coisa, já aconteceu também, e nós assumimos. Porque, gente, eu falo assim, os animais, eles têm um carinho por nós que vocês não sabem. É verdadeiro, é um carinho verdadeiro. E quantos aparecerem ali, a gente está acolhendo. E se a gente não consegue encaminhar para uma família, a gente dá um jeito, castra esses animais que estão lá. Todos que estão lá na frente da minha casa são castrados. A minha mãe faz campanha, nós fazemos campanha e nós conseguimos castrar esses que estão lá. Então, esse problema, acho que todas as pessoas que estão envolvidas já têm conhecimento disso, que se acontecer alguma coisa, eles têm que responder por eles, né? Voltando, então, na nossa indicação. Então, eu trago essa indicação. Eu tenho até aqui um edital de licitação da cidade de Rosana, do estado de São Paulo, que fez esse pregão para essa licitação e castração dos animais nesse município. Isso aconteceu em Ourinhos, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Londrina, em vários municípios. E eu vou trazer também para essa Casa de Leis que isso aqui foi feito em Maringá. É a Lei 9.645 de 2013, que a Prefeitura repassa um dinheiro para o Poder Legislativo. E sempre acaba sobrando. E com os recursos do saldo dessas interferências financeiras repassadas ao Poder Legislativo e que não for utilizadas no exercício desse ano, nós vamos fazer um projeto de lei para usar esse recurso, que ao invés de devolver para o município, devolver, só que já vinculado a um projeto de lei para o controle da população dos animais. Eu até trouxe a lei aqui, que foi implantada em Maringá. Desde 2012, isso aqui está dando certo. Então, já fazem 3 anos que foi implantado, e com o saldo remanescente que volta para o município, que já seja vinculado ao controle dessa população de animais. Então, isso aqui nós vamos estar trazendo, mas no final, que é na época que o recurso tem que ser devolvido. Então, já deixo claro, agradeço a todos, conto com o apoio de todos vocês e eu acho que nós estamos aqui para fazer a diferença.
Maurício, vamos fazer juntos, resgata essa sua indicação, vamos anexar e vamos cobrar o Poder Executivo, que ações como essas nós temos também que implantar no nosso município. Agradeço mais uma vez à comunidade que está aqui presente, aos ativistas dos animais, e o que a gente puder fazer, nós estaremos trazendo, e não só trazendo para aprovação, cobrando o Executivo também. Muito obrigada a todos. Continua livre a palavra. Palavra, senhor. Com a palavra o vereador Maurício Giuliani. A nossa Câmara, nós trabalhamos diferentemente de outras câmaras por aí, porque só se repassa o que se usa durante o mês, né, Guto? É uma situação de não precisar chegar ao final do ano, ter que estar devolvendo dinheiro para o Executivo, no caso. Que ele pode estar usando esse dinheiro como recurso livre para compra de remédio, enfim, em outras situações aí. Eu entendo o seguinte, hoje nós temos que trabalhar com o pé no chão e saber que os recursos são muito poucos. A minha proposta, quando eu fiz a indicação, seria de nós firmarmos convênio com a faculdade, né, no caso Maringá mesmo, para que estivessem nos auxiliando na castração desses animais. O custo aqui seria, no caso das clínicas, né, que esse animal tem que ficar, se não me engano, 48 horas pelo menos, né, em um local ali para, né, ele ficar de quarentena para ver se foi tudo bem nesse processo. Então seria uma maneira de nós economizarmos, né, de ter um recurso aí mínimo, né? Logicamente que vai ter que ser feita essa licitação com essas empresas daqui nesse sentido. Mas me uno sim a essa indicação, esse projeto que está querendo ser montado aí, porque eu acho que é de suma importância. Nós temos uma grande quantidade de vamos dizer, os cachorros, né, que é o que mais a gente se atenta hoje em dia. E nós precisamos estar definindo isso e estar resolvendo essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 88, 2017. Indica a realização de reformas no Centro Municipal de Educação Infantil Deus Menino, no distrito de Tupinambá. Pede deferimento, sala das sessões, Neldo Zigman, vereador. Com a palavra, o autor da indicação, Neldo. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Suzy, Thelma, ao plenário presente, boa tarde. A respeito, senhor presidente, dessa indicação, uma reforma, pintura interna e externa da creche nossa de Tupinambá, troca de janelas e uma cobertura de uma área de 8 por 90 por 2,80 de largura para pôr um bebedouro para casa das crianças, da hora que elas precisarem beber uma água. E outra, trocar as caixas, que são de amianto, por aquelas de fibra, que não podem mais aquelas de amianto agora, que é proibido. Então, tem 3 caixas lá que tem que ser trocadas. E também erguer um pouco a lavanderia, que é muito baixa. Então é muito quente lá dentro para na hora de lavar umas coisas ali que é preciso mexer naquele negócio, daquela reforma lá. E eu peço aos senhores vereadores e ao prefeito que ele venha atender esse pedido nosso aí. É só isso aí mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 89, 2017. Indica a realização de recape asfáltico na rua João Nelson Arciprete, a partir da rua José Gimenez até o seu final. Pede deferimento, sala das sessões, Pastor Ney, vereador. Com a palavra, o vereador Pastor Ney. Senhor presidente, essa indicação para o executivo, essa rua José Bonifácio, que começa ali na Avenida Larga, ali na Presidente Pitácio, e vai até a rua Beija-Flor,
E a João Nelson Arciprete ali logo depois da José Gimenez até lá embaixo. Ela não está esburacada, mas haveria necessidade de um recap para melhoria, né? Porque o recap ele fica muito bom. Não tem buraco, mas precisa de um recap. Tá? Esse é meu pedido e eu peço deferimento da casa. Continua o livro a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 90, 2017. Indica a instalação de câmeras no Centro Municipal de Educação Infantil Marli Lourenço Resquete, na cidade de Astorga. Pede deferimento, sala das sessões, vereador Wander José Gondalini. Com a palavra, o autor da indicação, o Wander José Gondalini. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade presente, essa indicação a gente vem apresentar ela nesse momento aqui nessa Casa de Leis, para que sejam atendidas as necessidades de segurança, não somente da creche, que é a maior do nosso município, mas uma das coisas que vem acontecendo em âmbito nacional, e que a gente espera que não aconteça no nosso município, a questão de violência. Violência, às vezes, de professores ou circunstâncias com as crianças em sala de aula, e uma forma de a gente amenizar e ter um controle maior através da direção da creche, era colocar as câmeras de segurança. Não somente para que a diretora e a organização da creche tivesse uma visão ampla daquilo que acontece dentro das salas de aula, nos corredores e também nos pátios, mas também os pais. Hoje nós temos aplicativo nos smartphones que talvez poderia até ser uma oportunidade das mães ter a senha da câmera da sala de aula do seu filho para ver o que acontece lá. Porque se os filhos estão lá na creche é porque os pais precisam trabalhar, precisam fazer as coisas acontecerem e deixam seus filhos na creche para que possam ser bem cuidados. E com as câmeras a gente consegue ter uma segurança, em âmbito de direção, um controle maior, juntamente com os professores e as crianças que estão em sala de aula, e os pais teriam aí a condição, através de um smartphone, de acessar a câmera da sala específica, né, para não tirar a privacidade de outras crianças e de outras pessoas, específica da sala de aula. Eu acredito que isso aí seria interessante na questão não somente de organização do espaço e organização da creche, e optei por fazer essa indicação na creche Marli Lourenço Resquete, porque é a maior do nosso município, que acolhe o maior número de crianças. Então, que a gente possa fazer essa experiência naquela creche, e se der certo, por que não passar para outras creches do nosso município? Então, fica aqui o meu pedido aos demais vereadores, para que a gente possa aprovar essa indicação e cobrar do Executivo, para que isso seja realizado, que é uma questão aí de segurança, né, de organização e também de modernidade à educação do nosso município. Meu muito obrigado. Continua o livro a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 91, 2017. Requer documentos relativos ao Sindepar. Pede deferimento, sala das sessões, Cláudio Dinei de Carli, vereador. Com a palavra, o vereador Cláudio do sindicato agora. Senhor presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadoras, o pessoal do plenário e os nossos ouvintes, né? Porque hoje estamos sendo transmitidos ao vivo pela primeira programação. Nosso boa tarde, né? E que Deus nos abençoe. Nesse requerimento, senhor presidente, gostaria de resgatar ele um pouquinho, que foi também uma indicação no projeto 07, que nós aprovamos nessa casa por unanimidade. Mas naquele momento, a indicação feita por nós era mais para uma prestação de conta. E que, infelizmente, essa prestação de conta não chegou a essa Casa de Lei. E quando nós falamos em quebra de decoro parlamentar, isso significa quebra de decoro parlamentar. Porque nós pedimos a prestação de conta
de algo que nós aprovamos aqui por unanimidade, né? E para que as pessoas possam ter a integridade de conhecer, é o Sindepar, que nada mais é do que o consórcio, como todo mundo conhece, do asfalto, né? O consórcio de asfalto. E aqui a gente pedia, né, uma prestação de conta, como já lida pelo nosso secretário, e por final, muito bem, quero parabenizá-lo, e que deixa claro, até porque se existe muitos comentários a respeito disso. E eu queria fazer uma indagação, porque eu tenho visto prestação de serviço em outros municípios, com funcionários, inclusive com equipamentos nossos, aonde que um cidadão, ao ficar doente, se precisar ir para a Ponga, não tem uma ambulância. Se precisa ir, mas como que pode, dentro de um consórcio, fazer isso? Só porque é consórcio? Então vamos fazer o consórcio da saúde, que pode levar o nosso paciente para ser atendido em outro município. Então vamos criar o consórcio da saúde também? Porque se o Sindepar pode, aí eu fico indagando. Porque eu estou com 4 problemas e acredito que vocês devem ter tido reclamação. E se não tiver, eu vou pedir para as pessoas ir falar com vocês. Que são pessoas que estão em outro município. Eu e o Osmanir, pouco tempo atrás, tivemos que fazer uma multiplicação de ajuda. Só que ele acabou bancando sozinho, não precisou do meu auxílio. Porque a pessoa era portadora de diabetes, tinha que ser atendido em Maringá. É claro, mas vai de manhã com ônibus. Poxa, eu tenho diabetes. Eu sei o que é ser diabético. Eu sei que quando você altera o seu sistema nervoso, a diabetes altera automaticamente. Como que você vai mandar uma paciente para Maringá, 5 horas da manhã, se ela vai ser atendida às 11? E portadora de uma diabetes com grau alto. E ainda era hipertensa. Quer dizer, a hora que você chega lá para a cirurgia, você não vai fazer a cirurgia. E se você já não tiver que comprar um caixão de volta. Tá? Então, eu vejo isso, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência encaminhasse ao Executivo e que fosse aprovada essa indicação, porque na justificativa eu coloco, foi realizado perante a sessão extraordinária, tá? No dia 15/3. Veja bem, nós tivemos aqui no dia 15/3. Tá? No projeto de lei 07/2017, que tratava da alteração do antigo Sindast, né? Para o Sindepar. Tá? Então, veja bem, foi ali e nós, talvez naquele momento, não vou dizer por um ápice de inocência, mas a gente não fez emenda ao projeto de lei. A gente só fez o requerimento, que hoje, né, a gente não cai mais naquela, né, de fazer. Hoje a gente faria as emendas dentro do projeto de lei. Mas levou uma cacetada boa para a gente aprender, tá? E, infelizmente, o requerimento, nós votamos a favor ao projeto de lei, né, do Sindepar, mas gostaria que essa prestação de contas chegasse. Até porque nós não concordamos e tivemos a oportunidade, queremos agradecer essa casa, que nos permitiu fazer um encontro em Curitiba, que de todos que eu já participei, e olha que se eu for levantar o número de certificados, eu devo estar chegando a uns 100 ou mais, foi um dos melhores. 2 professores excelentes, doutores, que nos pontuaram muito bem e que deixaram a gente com uma base de conhecimento fundamentada para que a gente possa exercer uma boa função junto com cada companheiro aqui. Então a gente teve a oportunidade, inclusive, de discutir essa questão. Então trago essa indicação para que seja aprovada por essa casa, que a prestação de conta chegue, porque se não chegar, infelizmente, a gente tem que levar ao Ministério Público também. E eu não quero fazer isso. Eu acredito no nosso prefeito atual, tá? E não sei por que maneira eu não acredito muito no ex-prefeito, tá? Porque eu acho que por trás é ele que acaba, às vezes, barrando para que as coisas cheguem aqui. Mas eu acredito no nosso prefeito e que deixou essa casa à vontade o dia que nós tivemos uma reunião com ele. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra, né? Com a palavra o vereador Wander José Gondalini. A respeito desse assunto, foi um requerimento que a gente gostaria só de transparência.
E foi falado um pouquinho a respeito do Sindepar e a respeito do Sindast. Hoje não existe mais? Não existe mais. Mas semana passada, retrasado, me salvo engano, o Sindast contratou um advogado no valor de R$15.000 por mês para mudar o estatuto do consórcio. Então a gente precisa saber o que é que está acontecendo dentro dessa prefeitura, porque funcionários vão em reunião do Sindepar, funcionários da prefeitura, acompanhando o ex-prefeito e o prefeito municipal nesse consórcio Sindepar. Então esse requerimento vem de encontro às necessidades não somente que o vereador Claudinei De Carli coloca hoje à disposição dessa casa, mas de acordo com a necessidade de informação para o povo que está lá fora. Dá-se a impressão que o Sindepar é uma subprefeitura dentro da nossa prefeitura. E falando nisso, hoje ainda comentei com o jurídico dessa Câmara a respeito desse orçamento livre. Quando nós falamos que a Astorga tinha um orçamento livre de 20% dos recursos, nós fomos taxados de idiota lá. Jardim Alegre tem sabe quantos por cento? 0. Tudo precisa passar pela Câmara. Lá eu acredito que é exercido a democracia verdadeira e o respeito à Casa de Lei dos Legislativos e aos vereadores daquela cidade. Mas 20% dá mais de 12 milhões por ano de orçamento livre. Faz o que quer. Então que nós vereadores desta casa, precisamos ficar atentos a essa realidade. É permitido. O Tribunal de Contas tolera o máximo até 10%. Tolera, mas não aceita. Tolera. E nós estamos com 20%. Repito, é mais de 12 milhões por ano livre para o prefeito fazer aquilo que bem entender, sem satisfação para os vereadores e a comunidade, muito menos. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é cada um de nós, e a comunidade quer explicação disso. Então, voltando na questão do Sindepar, nós vamos ver o seguinte assim, explicações, que nós queremos transparência. E a respeito do Sindast, se ele está extinto, eu gostaria de saber como é que se contrata um advogado por R$15.000 por mês, tem o nome também, e se esse consórcio está extinto. Se está extinto, não funciona. Se funciona, não tem funcionário. E se não tem funcionário, não precisa contratar. Né? Então é meio complicado. Aí quando eu falo que há forças ocultas, aí o vereador Maurício fala assim, Vandinho do céu, toma cuidado. Então às vezes as forças ocultas acabam dando um certo desconforto para nós vereadores. Mas nós temos aqui. Foi colocado no Diário de Maringá. O Sindast, deixa eu só confirmar a data, dia 31 de março de 2017, contratou um advogado para que seja mudado aqui o protocolo de intenções e estatuto do consórcio. Então, que a gente possa ter informações disso aqui. É verdade? É mentira? Cadê o Sindast? Virou Sindepar? Cadê a prestação de contas? É só isso que eu, como vereador dessa casa, peço, em nome da nossa comunidade e com respeito a todos os vereadores. E como diz o Cláudio do Sindicato Vereador, eu ainda acredito na administração Antônio Carlos. Ainda acredito. Obrigado, senhor presidente. Continua o livre palavra. Palavra, presidente. Vereador Pastor Ney. Me coloco também à disposição sobre esse assunto. Gostaria de ter os esclarecimentos, principalmente nessa última questão do Sindast. E mais uma
um outro questionamento. Hoje, quando eu peguei aquele projeto, que vai estar aqui a partir de semana que vem, o qual, conversando com o presidente e com o jurídico, nós já havíamos definido que nós não vamos colocar projetos que vai chegar no primeiro dia, né? Chegar ali no dia e a gente vai trazer para casa para ler. Então ficou definido e hoje a gente já deixamos esses 2 projetos que estão ali para a gente ver eles, analisar. Mas eu tive também um cuidado de dar uma olhada em 2008. Gostaria que você também lesse de 2008. Eu não vi os outros, 2007, 2006, isso eu não vi. A lei de diretrizes, de quantos por cento que era? Você vai ficar 5? 50%. Então, se tem coisas escuras, você imagine o quanto que era escuro, né? Hoje estamos em 20% o pedido lá, e o qual está lá para a gente analisar. Mas é de ficar arrepiado também. Então, a gente vai ter que analisar. Quem depois quiser tem lá para olhar. Eu vou acabar olhando também em 2007 para ter um comparativo. Queria saber se o prefeito, né? Desculpa. O excelentíssimo prefeito estava pedindo alguma coisa fora da realidade, né? E devido ao que nós vimos lá, até que ele foi muito condescendente pedir 20%. Mas está aí nas leis para a gente estar analisando. Quero me colocar também que seja feito, trago para esta casa esses esclarecimentos em relação a Sindepar, em relação ao Sindast, que é uma acusação muito séria, tá, que está aí, então a gente precisa analisar. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, não é uma acusação, é um pedido, né? É um pedido. Seria um pedido que nós temos a obrigação de saber, né? Continua livre a palavra. Com a palavra o vereador Wander. É interessante a gente falar nessa questão, e o vereador Pastor Ney colocou bem. Eu já sabia dessa questão, já sabia. Mas, e Vossa Excelência sabe muito bem dos meus princípios, e eu não aceito esse tipo de coisa. E um erro não justifica o outro, né? Então, que a gente, se teve erro lá atrás, passou. A gente não pode continuar errando pelo fato que aconteceu um erro lá atrás. Então, houve erro, ponto. O erro não pode continuar. E nós estamos na nossa gestão. Então, nós vamos prestar conta disso aí. Então, eu sei da vossa idoneidade nessa questão e que nós possamos somar as nossas forças para que cada dia mais a nossa casa tenha mais respeito, não só perante a comunidade, mas perante o executivo. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação número 92 de 2017. Indica providências para o combate e controle das formigas cortadeiras do nosso município de Astorga. Pede deferimento às sessões vereador Célio Decardi. Com a palavra o vereador Maurício Giuliani. Eu quero comentar a respeito dessas formigas cortadeiras, vamos dizer assim. Vamos dizer que é uma das maiores pragas hoje que nós temos dentro do nosso município. Que quem trabalha na zona rural, que tem propriedade ou que planta, e até mesmo quem tiver a oportunidade de estar andando por aí, né, visitando algum local, ele vai notar que dentro do nosso município nós temos uma incidência muito grande desse tipo de formiga. E ela causa um prejuízo estrondoso dentro de uma propriedade. Nas lavouras, na pastagem, principalmente na cana, plantação de eucalipto, elas atacam assim de uma maneira muito séria. E nós estamos percebendo que esse tipo de formiga, elas estão migrando para a cidade, para a nossa zona urbana.
nós já podemos presenciar em praça pública, a praça da igreja mesmo que tem, lá embaixo na Citãozinho Chororó, o nosso horto florestal e vários prédios do nosso município, na creche, nas escolas, aqui na própria Câmara Municipal. Então, essa indicação foi uma indicação muito bem feita, no momento próprio. Nós queremos pedir ao Executivo, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que efetivamente se faça um combate contra esse tipo de formiga. Combate na aplicação de algum produto e também combate na notificação de quem tem esse tipo de problema nas propriedades. Porque nós sabemos que tem muito proprietário que ele põe isca, ele faz um controle dentro da sua propriedade. Mas se o vizinho não fizer, não adianta em nada. Então tem que ser feito um trabalho mais efetivo, mais duro, através da nossa agricultura e meio ambiente ali, a Emater, que se faça um controle mais eficaz em cima dessas formigas, porque isso fugiu do controle. Na realidade, fugiu do controle. Na zona rural e nós estamos vendo que agora na zona urbana também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o livre para lá o vereador Cláudio do sindicato. Senhor presidente, os companheiros vereadores, o pessoal do plenário, dizer que essa indicação ela veio de uma forma positiva. Infelizmente, talvez os companheiros vereadores não tenham talvez a noção, porque nós, como instituição, como sindicato, a gente participa dos conselhos municipais, tá? E participamos efetivamente, ou por mim ou por outro diretor, estamos sempre presentes. E o companheiro presidente, o Célio, sabe disso porque já foi diretor conosco, do comprometimento que a gente tem com a participação dos conselhos. Tanto é que o CSA reúne agora, dia 19, às 9 horas da manhã, lá lá embaixo na Emater, na secretaria, tá? É uma próxima a outra. E é interessante, porque na gestão passada, nós tínhamos um vereador que, nesse ponto, ele participava bem, que era o Claudiner Ishida, né? Então, ele fazia parte. Talvez essa casa tenha que indicar um outro vereador. De repente, poderia falar, você? Não, eu já faço parte do conselho como sindicato. E eu preciso de mais companheiros junto, porque não só na indicação, que veio positivo, mas na atitude. O que falta para combater as formigas cortadeiras, senhor presidente, e que juntos nós temos que cobrar, tá? É a atitude. Atitude de fazer funcionar o combate à formiga. Nós já tivemos compra de máquina, já tivemos um monte de coisa, mas a prática, parece que ninguém sai do escritório para colocar em prática. Só existe o discurso, a fórmula, todo mundo sabe o receituário e a receita. Inclusive o produto que vai ser usado. Mas ir lá aplicar mesmo, ensinar, ajudar, e fazer, e fiscalizar, porque é o outro lado, de cobrar também de quem não ajuda a combater. Porque nós temos proprietários e proprietário. Tem proprietário que ele acha que é dono do mundo. E tem proprietários querendo combater. O nobre vereador trouxe uma questão. O nosso município hoje perde em torno de 30% de produção devido à formiga cortadeira. Só ajudar nisso, senhor presidente, dizer que tem a reunião dia 19, estou lá, e quem sabe outros companheiros vereadores podem fazer parte do conselho, para que junto a gente possa discutir isso e trazer com mais veemência para essa casa. Obrigado. Continua livre a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 93, 2017. Indica a construção de lombadas na rua João Daniel Machado, no distrito de Santa Zélia. Pede deferimento, sala das sessões, Thelma Nunes, vereadora. Com a palavra, a autora da indicação, Thelma Nunes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Suzy, público presente e ouvinte da Rádio Astorga. Esse quebra-mola, senhor presidente, ele está bem gasto. Então, peço ao excelentíssimo prefeito que mande. O novo vereador está tirando sarro de mim por causa do quebra-mola. Mas, infelizmente, eles pedem, viu, Wanda?
Então ele está bem baixo. Eu gostaria que ele fosse erguido e mais para frente, em frente à pracinha, em frente à mercearia, número 271, também seja aí, tem que fazer um novo. Porque do jeito que eles passam por aquele ali, vai lá embaixo e esses dias aconteceu um acidente e daí eles veio me cobrar. E ali também no posto passa muita gente, é consulta, é criança, é idoso. Então a gente tem que tomar as providências para depois não ser crucificado. Obrigado, senhor presidente e colegas vereadores. Continuo livre a palavra, com a palavra o vereador Wander José Gondalini. É importante a vereadora Thelma fazer as indicações. Estou dando risada porque é uma indicação atrás da outra, o vereador Zé Paixão, e a gente não é atendido. É impressionante. E eu quero falar para a comunidade hoje, aproveitar essa oportunidade, vereadora Thelma, que eu só vou fazer indicação da agora para frente se for de extrema necessidade. Pelo contrário, não vou fazer mais indicação. Isso aí, não vou fazer. A gente não é atendido. A vereadora Thelma, já eu acho que de 3 ou 4 indicações, são indicações de quando ela era vereadora, e ela sempre diz, ficou engavetada. Então eu não quero estar aqui trabalhando para o povo para ficar com indicação engavetada. Eu quero estar aqui para ser atendido, não atender ao vereador Wander Gondalini que vos fala, mas ser atendido ao povo que necessita e nos pede. Nós somos só intermediários, né? Hoje ainda conversando com o Sérgio Mascarenhas a respeito do bosque municipal, e eu estou aqui com a indicação do dia 16 de fevereiro, que era para cortar o mato, revitalizar aquelas quadras para que as pessoas pudessem trabalhar, para poder fazer algo melhor. Foi logo depois que estava eu como vereador e o nobre vereador Pastor Ney, fizemos uma reunião com o Sodema a respeito do Dia da Água, e nós entramos com esse pedido, essa indicação, e dia 24 de março foi mandado a resposta que seria feito. E até agora não foi feito nada. Então, é complicado, porque às vezes a comunidade acha que nós estamos aqui só por brincadeira. Mas vocês não fazem nada? Não, está aqui. Hoje eu fiz questão de pedir para as meninas colocar aqui em cima da minha mesa todas as indicações que eu fiz desde o começo da nossa gestão. E eu acho um absurdo. E fico aqui na presença ainda, o nobre vereador Zé Paixão ainda confirmou que também não vai fazer mais indicação. Porque é uma falta de respeito muito grande e muitas vezes nós não recebemos nenhuma resposta do executivo. Dá a impressão que estão pedindo alguma coisa para nós. Eu estou querendo só aquilo que as pessoas nos pedem. Estou representando a comunidade. Assim como a nobre vereadora Thelma Nunes representa a comunidade de Santa Zélia, a gente representa a comunidade de Astorga. Está aqui, dia 16 de fevereiro, a justificativa que encaminhei ao executivo, e ele não nos atende. Até quando? Então fica aqui o meu apoio aí à nobre vereadora e as indicações, né, que seja feito um respeito, não a nós só, vereadores, mas a comunidade que nos pede, que nos cobra e que é uma resposta satisfatória diante das suas necessidades. Isso mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudinei de Carli. Não, eu só quero fazer essa observação. Eu vou continuar fazendo as minhas indicações, normal, porque a Astorga está esquecida, está abandonada, e não vou falar por uma gestão, por 8 anos, por mais de 16 anos seguidos. A Astorga vem sofrendo, tanto é que em gestão anteriores, vocês mesmos já falam dos requerimentos. Vou continuar, senhor presidente, fazendo as indicações, inclusive uma. Ontem nós fomos cobrados para fazer uma de uma rua, que é a questão da iluminação pública lá, precisa da luz, que precisa construir. Então, quer dizer, a necessidade existe. Então, Zé, eu gostaria de dizer o seguinte, vamos continuar fazendo, e a hora que eu cansar, eu vou começar a fazer indicação sobre indicação. A indicação da indicação tal, por que não chegou? A população tem que saber que eu estou fazendo a minha parte. Não vou desistir nunca. Eu sou aquele cara que fica em praça pública gritando o tempo inteiro. Pode chamar de louco, mas estou lá gritando. Porque se alguém quiser ouvir, vai entender o recado. Então aprovo a indicação. Inclusive pintar quebra-mola, que é fácil, vocês não estão fazendo, imagina fazer. Tá?
E a única coisa que eles fizeram, e eu tive a felicidade, foi da rua 19 de dezembro, que antes de ler, eles fizeram. Foi a única até agora. Do resto, né? Ah, não, cortaram o pé de árvore na rua Ceará. Mas não cataram o lixo que estava na calçada. Então, infelizmente, são coisas e vou continuar fazendo as indicações e requerimentos. Obrigado. Com a palavra a vereadora Suzy Pussilho Zanato. Aproveitando também, né, a indicação da vereadora Thelma, apoio. E eu também quero deixar aqui que nós fizemos, acho que foram todos os vereadores que fizemos uma indicação para aquela elevada em frente ao posto Bauru. E até agora nem resposta nós tivemos. Será que vai esperar acontecer mais um acidente ali, com óbito no local, para ser tomada alguma providência? Eu também queria colocar aqui que eu fiz um ofício, levei diretamente ao Anderson Cantão, diretor do Departamento de Infraestrutura, requerendo corte de árvores na rua Nelson Arciprete, João Nelson Arciprete. Nem resposta eu tive até agora do ofício. Esse ofício foi feito em fevereiro. Foi bem no início da nossa gestão. Nem resposta eu tive, que dirá ver o corte das árvores. Eu já comentei com o nobre vereador Maurício aqui a respeito desse corte de árvores. Ele já está sabendo. Então, gente, nós estamos aqui atendendo às reivindicações da população astorguense, da nossa comunidade. Nós não estamos fazendo nada saindo da nossa cabeça somente. Todas as indicações praticamente feitas foram através de solicitações da população. Então, o que nós queremos? Uma atenção para a nossa população, uma atenção para a nossa cidade. Deixar nossa cidade transitável, deixar nossa cidade bonita. E eu vou continuar fazendo as indicações como meu amigo aqui, vereador. Vou continuar. E vou continuar cobrando. Como eu cobrei aqui do ofício que nós fizemos aqui no começo da nossa gestão, vou continuar cobrando. E quem sabe, como diz sempre o nobre vereador Wander, eu acredito ainda no nosso prefeito Antônio Carlos. E tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa para nosso município. Vai atender a nossas reivindicações. Porque ele é o prefeito. Ele tem o poder. Ele está com a caneta na mão. Depende somente dele. Eu acredito e tenho certeza que ele fará e nos atenderá. Porque, como diz o Wander, nós somos apenas intermediários. Nós estamos trazendo o que a população nos cobra, nos pede. E para a semana que vem eu tenho mais indicações. Inclusive lá da rua Lídia Cossude, que pega Vera Helena, Astorga 1, Astorga 2 e o conjunto Vitória Régia, que está intransitável. A semana que vem tenho mais uma. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Carlos Paixão. Senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, pessoas que nos honram com a presença no plenário. Essa indicação da Thelma, já tem uma indicação minha, em frente ao bar do Tiãozinho, né, Charles? E outra do Claudiner, vestido no outro lado. Nesse ano, quando a gente assumiu a Câmara, o Charles foi o primeiro a vir me cobrar. Aí eu liguei para o Jean, né, Charles? E ele falou, ó, Zé Paixão, semana que vem nós vamos fazer esse quebra-mola. Queira Deus que ele atende a vereadora, porque nós não atendeu, não. E até cobrei esse ano ainda. Esse ano eu cobrei, que o Charles é testemunho, que o Charles também me cobrou. Falou assim, não, eu vou fazer um vídeo e vou colocar no Face. Eu falei, pode fazer. Porque pedido foi. E a indicação, ele enviou a indicação ainda, né? Então eu quero só também reforçar para que, quem sabe, você consegue agora essas duas indicações que lá não foi atendido, né? E como a respeito, se vou fazer ou não a indicação, eu vou fazer sim, mas se alguém me cobrar, se alguém me pedir, e eu sair procurando, eu não vou não. Porque não adianta, se não é atendido mesmo. Acho que ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. No mandato do Carlos Cade, eu fui vereador aqui com os Maneiros.
O nosso prefeito, durante 4 anos, ele fez o Guto vai lembrar, ele fez naquele tempo não era indicação, era requerimento, para plantar a araucária na nossa praça. Eu vou perguntar para ele se agora ele vai atender o pedido dele, porque até hoje não foi atendido. Né? Esse foi um requerimento, né, Guto, que ele fez no mandato do senhor Carlos Keide, né? Então, quem sabe agora ele vai atender o requerimento dele, né? Mas é difícil, Wander, é difícil. Pedir, nós vamos pedir. Estamos aqui para isso, a comunidade tudo cobra nós cobra nós vereadores, e nós também temos que cobrar o executivo, né? Queira Deus que ele vai começar a atender. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Osmanir Sestari. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a palavra porque já são 10:06, daqui a pouco vai ter explicações pessoais, vai ficar só para nós aqui. Eu quero um pouco que a população também me ouve um pouco, senão fala, pô, o cara vai lá e não fala nada. O cara está dormindo lá? Eu não estou dormindo não, estou bem atento aqui a todo mundo que fala. Senhor presidente, vereadora Suzy, até a minha daqui, senhores vereadores, senhores e senhoras que fazem presente, ouvintes da Rádio Astorga, meu boa tarde. Fala em requerimento, me arrepia um pouquinho. Eu já falei na casa o seguinte, nós fazemos requerimento, lógico que nós fazemos, nós temos que fazer. Nós não podemos se omitir, ficar aqui, não trazer nada. Mesmo que a população nos não cobre, mas nós temos que enxergar alguma coisa. O problema, vou repetir, o problema é ser atendido. O problema é ser atendido, mano. Tem muitos requerimentos? Até concordo, tem uma avalanche de requerimentos, né? Que bom, né? Que a gente está, né? Essa avalanche de requerimentos pedindo, e que ele vem nos atender durante o período do ano. Pelo menos, vamos falar assim, vamos dar um tempo ao tempo, para que ele nos atenda. Mas foi tirado, agora, recentemente eu fiz um requerimento lá na Chácara Araújo, naquela rua ali atrás ali, fotos, que o jurídico pediu para ele tirar foto, abaixo assinado, está dando um jeito, faz um mês já. De vez em quando lá um puxão de orelha. Nossa, calma, meu companheiro, o poder público é diferente do que nós resolvemos no dia a dia. Vamos trocar uma palavrinha aqui, nós trocamos uma palavrinha, agora o poder público é mais demorado. Foi feito um requerimento na casa, no Jardim das Torres aqui. Não sei qual vereador da casa que foi. Então, foi atendido? Continuar. Inclusive, eu moro naquela região ali, e há pessoas que já me procuraram os maneiros. Poxa, eu acordo 5 da manhã, quando eu vou passar naquela rua, dá medo. Faz um favor, peça para você que um vereador peça para alguém, vai lá e faz uma roçagem naquela, desculpa, a italiana que fala assim, falando assim, né? Mas caramba, então, senhor presidente, eu pedi só porque nas explicações pessoais eu já não vou nem pedir a palavra. Já estamos falando aqui. Então, olha, o problema nosso é o ser atendido os nossos requerimentos. Eu particularmente confio no Antônio Carlos, que ele venha nos atender, nem que for daqui 30, 60 dias. Não vai atender amanhã, não adianta que nós não vamos atender amanhã. Se amanhã nós formos requerimento que nós fizemos há 30 dias atrás, você pode ver que não vai estar pronto. Não vai estar pronto mesmo, não adianta. Graças a Deus, foi uma avalanche de requerimentos nossos, indicações. Eles estão coçando a cabeça lá, esses caras estão loucos, vereador. Mas não é não. É a população que pede, a gente tem que atender a população. Senhor presidente, é mais ou menos só isso que eu queria falar, porque senão a Rádio Astorga vai ficar para outra sessão, eu não vou falar. Então eu quero falar por causa disso aí. Um abraço. Não, vamos falar da explicação pessoal, nós temos que falar sobre o requerimento. Então eu vou pôr em votação o requerimento da Thelma. Os favoráveis permanecer na comissão, os contos se levantam. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos, agora vamos passar para explicações pessoais. Com a palavra o vereador Antônio Fraga de Oliveira. Boa tarde ao senhor presidente, boa tarde aos vereadores presentes, boa tarde a todos. Eu quero fazer um agradecimento aqui, presidente. Fizemos um baile lá na associação lá do morador da Vila Olívia, um beneficente, 1 quilo de alimento. Quero agradecer a todos. Deu 396 itens, que será distribuído para a Rede do Câncer e a Casa da Colina.
Muito obrigado a todos que colaboraram. E tem uma reclamação aqui, senhor presidente, do hospital. Certo? A pessoa foi lá, levou a mãe 2h30 da manhã e o médico estava dormindo. Aí acordou o médico, acordou brabo. Falou, essa hora que você vir, pô, você não veio mais cedo? Aí o cara falou, pô, pai, vou levar a mãe no hospital, doente. Vai saber a hora que a minha mãe vai ficar doente? Rapaz, vem mais cedo, você vem muito tarde. Passou uns 15 dias, ele foi de novo, por coincidência, pegou o mesmo médico. Não vou citar o nome do médico, que é falta de ética aqui. O mesmo médico pegou, e o médico falou a mesma coisa. Pô, essa hora que você vem mais cedo. Então, se um médico ganha R$2.000 para fazer um plantão e está lá no hospital dormindo, eu acho que não está certo. Né? Então, a reclamação que tem que fazer é isso aí, e o Wander que cobra lá do seu parente, né, Wander? Pô, depois, se você quiser, eu cito o nome do médico para você, a reclamação que eu estou fazendo. E agradecer a todos. Estou falando para o pessoal que, olha, você vai lá na rádio, você não fala, pô. Estou aqui, estou aprovando os projetos também. Só que é complicado. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, presidente. Continua o livre a palavra, com a palavra o vereador Wander José Aguandali. Só para alertar que nós temos a transmissão até às 6 horas. Certo. Depois das 6 horas será cortada. Então, nessa questão na declaração pessoal, eu gostaria de agradecer aí a todos que nos pedem as indicações. Às vezes, quando eu falei assim que eu não vou fazer mais indicação, eu quero deixar bem claro o seguinte, assim. Eu tenho a consciência tranquila que eu estou fazendo de tudo para cumprir a minha função de vereador. Só que, como vocês ouvintes ouviram aqui de todos os vereadores, eu acredito que o executivo não está cumprindo a parte dele. Então, que a gente tenha pelo menos uma explicação. O que é que está acontecendo para o executivo não executar aquilo que nós encaminhamos? E eu tenho aqui 3 indicações. E ainda conversando hoje com o nobre vereador Pastor Ney, se continuar nessa média, esse ano terá 360 indicações. Então, que o executivo se prepare, porque a boca vai esquentar para o lado dele. Então, alguma coisa vai precisar ser feita. Ou os vereadores não vão fazer indicação, ou o executivo vai ter que começar a botar em prática as nossas indicações. Porque nessa média, hoje nós tivemos aqui a indicação de número 93. E nós estamos no primeiro quarto do ano aí. Um quarto só. Então vamos colocar 90 aí vezes 4, 360 indicações. 2 meses. Isso, em 8 sessões. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Parabéns para os senhores vereadores e vereadoras. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, que o executivo tire o pé do chão e comece a fazer as nossas indicações, deixa o consorcinho de lado e vamos tampar os buraquinhos das ruas, botar médico lá e pode deixar, nobre vereador Lebrão. O meu tio, ele é presidente do hospital, respeito ele como a pessoa que ele é, às vezes não concordo com as coisas que acontecem no hospital, mas mexer com o ser humano não é fácil, certo? Tenho conversado, tenho tentado, mas o negócio não é só a administração do hospital, não. Tem a questão da prefeitura também. E nós, como vereadores, precisamos nós todos unir as nossas forças para que a fiscalização aconteça e nós exigimos aquilo que é de competência do hospital e competência do município para que a nossa população seja atendida ao contento. É compromisso meu, é compromisso de cada um de nós aqui. Quero também falar aos ouvintes da Rádio Astorga que quarta-feira, 7 horas da manhã, estarei dando uma entrevista na Rádio Interativa, no programa Linha Direta com Sérgio Mascarenhas, e convido vocês a estarem ouvindo lá a partir das 7 horas da manhã, como ele disse, sentando lá do lado da cadeira e fazendo qualquer tipo de pergunta, e estendo aqui o convite a todos os vereadores, que ele sempre fala no programa dele. O vereador que quiser vir falar, o microfone está sempre aberto aqui para vir falar o que precisar. Então, que Deus abençoe a todos, uma santa e abençoada semana, e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado, senhor presidente. Continua o livre a palavra, com a palavra a vereadora Suzy Pucílio Zanata. Bom, eu só gostaria de dizer que nós
Semana passada estivemos em Curitiba, realizando um curso específico do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Foi um excelente curso com 2 doutores que só veio para somar as nossas, nosso conhecimento, nosso entendimento. Eu gostaria de deixar para os demais colegas que não puderam estar presentes, que eu trouxe uma apostila, ela sem rasura, sem anotação. Se os senhores quiserem essa apostila, reproduzirem ela para conhecimento, porque eu acho que vale a pena vocês terem esse entendimento também. Então, está comigo, eu posso até deixar ali com o doutor Augusto. E eles ficaram de me mandar também por e-mail toda a explanação, os slides através de e-mail. Assim que ele mandar, eu passo aqui para o e-mail da Câmara, para os senhores terem conhecimento. No mais, agradeço a todos, agradeço ao plenário que esteve aqui presente nessa sessão hoje, aos ouvintes da Rádio Astorga, que tenhamos uma santa e abençoada semana, a todos, e uma boa tarde, um bom final de tarde a todos. Obrigada. Com a palavra o vereador Claudinei, do sindicato. Eu acho que nas indicações, é que a gente foi pedido para diminuir um pouco, senão hoje a gente tinha umas 20, né? Eu mesmo me segurei, só fiz essa 1 aqui, que na verdade não é uma indicação, é um requerimento, e dizer o seguinte, por mais que agora a gente já não esteja diretamente pela rádio, mas amanhã será retransmitido, então o recado a gente pode deixar. E eu acredito que a hora que nós discutir a LDO e que nós baixar, pelo menos no mínimo 5%, que talvez seria de consenso, as nossas indicações passarão a ser mais respeitadas. Porque aí o presidente, através de nós vereadores, teremos a oportunidade de negociar mais direto aquilo que precisa ser feito. Se esse recurso livre continuar da forma que está, e como já disse o nobre vereador, não vou dizer o nome, do atual, disse, não preciso de vereador. Isso foi dito assim que ele foi eleito com o ex-prefeito. Então, foi assim, bem claro, tá? Porque com 20% de orçamento livre é 1 milhão por mês. Para que você vai precisar para pequenos detalhes, pequenas coisas? Não precisa negociar com a Câmara. Você só vai mandar os projetos complicados para nós, SINDAP, SINDEB, SINCORTE, um monte de coisa aí. Aí sim, os complicados vêm para nós. E aí vão cobrar de um lado ou de outro uma postura. Mas a hora que nós diminuir isso aqui, eu falo para vocês, essa casa vai andar redondinho e os projetos vão andar. Até porque, senão, no final do ano, quando nós fizer a nossa prestação de conta, de todas as indicações que foram feitas e nenhuma foi atendida, não vai ficar feio para nós. Porque nós vamos dizer, nós fizemos a nossa parte. E quero cobrar do senhor Charles Gasparini, que deve estar aqui ainda, que quando ele fizer as críticas, mas também pega nossas indicações e mostra, prefeito, o vereador tal cobrou. Agora começa a fazer, porque ele tem, eu gosto, eu acompanho ele, porque eu não posso falar que eu não gosto dele, porque senão eu não acompanhava, Mas eu acompanho os comentários dele, e os comentários dele traz isso. Vereadores, façam isso, vereadores, faz aquilo. Se ele fosse eleito, hoje ele estaria aqui, aí nós estaria cobrando dele, Então, Charles, quando fizer isso, pegue, já são 99, 93, começa a pegar as cópias e fala assim, olha, o vereador tal fez isso, senhor... Porque daí ele vai começar a olhar para você, Um já olha atravessado, o outro também depois, tá? E só uma coisa, senhor presidente, e o plenário, o pessoal que nos acompanha, tá? Só para que a gente possa fazer uma grande observação, tá? Dentro desse trabalho que nós fazemos, e hoje eu acho que nós traz uma clareza a essa Casa de Lei por cada um de nós. Tá? Só para a gente observar. Hoje nós estamos e fomos transmitidos ao vivo, temos a oportunidade via internet, tá? E temos a oportunidade via rádio, e temos a rádio interativa que também dá oportunidade. Então, quer dizer, hoje não dá para dizer que nós não estamos trabalhando. Podemos ter pensamentos diferentes, formas divergentes de discutir, mas cada um tem seu trabalho. E ainda que a mesa segurou nós um pouco, porque senão já estava em 120, tá? Já tinha passado, a multa já tinha chegado. Então, quero dizer que nós vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, fazendo essa Casa de Lei ser respeitada por todos, aqueles que nos acompanham, que nos ouvem,
que sabe da seriedade do nosso trabalho, do nosso comprometimento. E dizer, né, que tive a felicidade de trazer de Curitiba um documento, também daqueles que nos representa lá, também um ofício circular, e depois um ofício, né, para nós que estava presente, também contra a PEC 287. Então mostra que quem nos representa a nível de Paraná, e também cobrando das outras câmaras que a gente tem essa atitude. Então parabéns a vocês, obrigado pela força e pelo apoio, porque nós como militante sindical precisávamos, para que a gente possa enganjar, manter nessa luta aí da PEC 287, que ela não terminou ainda, tá? Tá igual o Bernie, um quer tirar e o outro quer, né? Tá difícil, mas se Deus abençoar, nós chega lá. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos ouvintes, uma boa tarde a todos ainda, né? E uma boa semana, que Deus nos abençoe no mínimo, até segunda-feira com as nossas indicações e requerimentos de novo. Obrigado. Com a palavra o vereador José Carlos Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e pessoas que nos honram com a presença no plenário. Eu gostaria que o que eu estou falando passasse pelo rádio amanhã, mas não sei se vai ser possível, né? Talvez com os cortes de algumas montar, talvez dá tempo. É que sexta-feira, né, tem o Bola na Rede, né? Gostaria aqui de convidar todos os vereadores aqui, a vereadora Suzy também faz parte, esqueceu, né? Aí eu estou lembrando. Convidar todos os vereadores, a população da nossa cidade. Vai ter, sempre lá tem o futebol, tem o vôlei das meninas, tem o futebol suíço, tem o bingo, né? Tem jogo de baralho lá, né? Vai ter churrasco, bebida, né? Então, todo o lucro da BB, que todo ano tem essa festa, é tudo para a rede feminina do Cantão. Só para lembrar, né? Convidar as pessoas, não sei se vai para o ar, né? Mas está aqui feito o meu pedido. Obrigado. Só para dizer que essas indicações que nós fizemos aqui hoje, tudo rotina do prefeito. Isso daqui é obrigação de ser rotineira. Isso daí é obrigação já de rotina fazer. Eles só estão alertando para cobrar ele para fazer mais rápido, né? Mas daí, menos as indicações da Suzy, né? Da vereadora Suzy, mas as nossas indicações aqui, é tudo de rotina, né? Tem que ser pedido, já foi feito, tem que ir fazendo, o prefeito vai ter que estar pé no chão mesmo. E eu estou aguardando também mais o pessoal do concurso, que fizeram o concurso, vamos ver com a contratação desse pessoal, né? Se vai estender um pouco para desenrolar essas obras aí, porque do jeito que está, vai estar bem lento mesmo. É muito pouco funcionário trabalhando. Vocês tem. Então, quero agradecer os vereadores. O Maurício. Com a palavra, o vereador Maurício Juliano. Nós ouvimos sempre a mesma ladainha, né? O vereador faz indicação, nada acontece. Eu estive conversando com o doutor Augusto semana retrasada, né? E nós vamos entrar com um projeto de lei tratando sobre orçamento impositivo. Porque se o deputado federal ele tem uma verba para trabalhar em cima, o deputado estadual ele também tem uma verba, o vereador tem que ter também. Então eu convido aos nobres colegas, nós vamos estar com esse projeto de lei, nós já estamos trabalhando em cima, né, doutor Augusto? Várias cidades aqui do Paraná já tem, viu? Aí eu falo, então nós vamos trabalhar em cima, já pôr nessa lei orçamentária, entrar com esse projeto nosso, porque aí é uma porcentagem em cima da arrecadação do município. Porque o vereador tem que ter poder de fogo também, ele tem que definir, na realidade ele recebe os votos dos nossos eleitores, nós temos que estar representando ele, e ele tem que ter poder de fogo para poder estar direcionando, através do orçamento, direcionando alguma coisa que seja de encontro à população, as reivindicações da população que sejam feitas a eles. Então nós já estamos trabalhando em cima disso aí, e essa semana mesmo, né, doutor Augusto, vamos estar trabalhando em cima da lei, né, que já tem um pessoal que no outro curso que nós fomos lá, então, já tem...
Então, e já tem prefeitura que já conseguiu isso aí, já os vereadores. Então ele vai ter um valor lá para ele impor, para ele estar trabalhando em cima com os seus projetos. Por quê? Fala assim, o vereador não faz projeto, porque ele não pode criar despesa. Mas a partir do momento que esteja no orçamento um valor que ele possa trabalhar em cima, então ele vai poder estar direcionando sim essas receitas para os projetos. E de repente, se não for uma coisa de um valor muito alto, seja um valor menor, é como os nobres colegas de outras cidades. Se junta 2, 3 vereadores e se faça uma indicação para uma coisa maior. Mas que nós temos que ter e temos que brigar por esse orçamento impositivo para os vereadores, porque senão nós vamos estar sempre fadados a ficar fazendo indicação, nada acontece, então nós temos que ter essa situação. Obrigado, senhor. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Pastor Ney. Agradecer a todos que estão presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, aos nobres vereadores, e também voltar a lembrar a respeito da piscicultura, né, para a gente não esquecer desse trabalho, né, temos que ir atrás, porque senão não vai acontecer nada, e eu creio que vai ser algo de muito importante para a agricultura familiar, né, para os pequenos produtores, né, aqueles que fizeram seus tanques e quem sabe desistiu da criação, mas que volte, né, novamente a estar trabalhando. E eu creio que esse frigorífico ele vai ser muito importante para a nossa região, abrangindo ali 100 quilômetros de Colorado, e Astorga está no meio, e nós vemos o potencial de Astorga. A respeito dos requerimentos, outro dia, não sei se o Wander ou o Claudinei, talvez o Claudinei, falou assim que os meus pedidos são atendidos. Piada. Não, piada. Seria. Mas nenhum deles, né, foi atendido até agora. Só o verbal que era do ano passado, da rua 19 de dezembro, mas que estava na linha lá por alguma situação, mas só. O meu primeiro foi um quebra-mola, talvez o mais simples, junto com a Suzy na rua Laura Jorge Domingues. 3 quebra-mola. Fez lá ou não? Não, não fez também. Então eu quero pedir aqui também ao nosso executivo que possa olhar com seriedade as nossas indicações. Nós estamos pedindo nada para nenhum de nós que aqui estamos, ou porque a nossa rua está com buraco, ou não é isso. Nós estamos pedindo pela população, para a população. Então, sobre isso que o Maurício acabou de falar, vai ser algo muito importante. Eu creio que estaremos juntos nisso mesmo, estaremos apoiando, porque vai ser de importância para os vereadores, para que as pessoas não venham a falar novamente que o vereador não faz nada. Nós fazemos 93 indicações. E mais requerimentos, né, Guto? Com os requerimentos. Se fosse separar as indicações, nós teríamos ultrapassado 100, presidente. Então fica aqui o meu pedido que tratar a gente com seriedade nessas questões, que nós não estamos pedindo para nós, não. É necessário. Muito obrigado, obrigado a todos, que Deus abençoe. Continua livre a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso, agradecer a presença dos vereadores, o público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Astorga. Tenham todos uma boa semana. Se Deus quiser, tudo corra como nós pedimos para Deus. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite e um bom fim de semana a todos.